Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho a mais absoluta certeza que a palavra de Deus aqui pregada, ela edificará a tua fé e trará prosperidade em todas as áreas da tua vida. Hoje nós vamos estar meditando em Neemias, capítulo de número 1, e do versículo 1 ao versículo de número 3. Mas para nós entendermos esse capítulo, ou seja, essa narrativa bíblica do capítulo 1, é necessário nós voltarmos alguns anos atrás e entendermos o contexto histórico dessa situação. O ano é o ano de número 665 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitia Jerusalém pela primeira vez. E nesse momento ele leva preso os aristocratas da cidade de Jerusalém. Depois ele retorna mais uma vez, e o ano é 597, onde ele faz o segundo cerco de Jerusalém. Mas o último e terceiro cerco de Jerusalém, que ocorre no ano de número 586, esse é o que devasta de fato a cidade. Ele destrói a cidade de Jerusalém, derruba o templo de Salomão, que é queimado, e leva preso o rei Zedequias. Mas no ano de número 539, a própria Babilônia agora é cercado pelo Império Medo-Persa, pelo rei Dário, que acontece em Daniel, capítulo número 5, quando Dário cerca da Babilônia, ele mata o filho de Nabucodonosor, que é Beltesazar. No capítulo de número 6 de Daniel, ele estabelece os governadores, como eu disse já em alguns vídeos anteriores, e no ano de número 538 sai um decreto liberando que o povo judeu retornasse para sua cidade Judá e sua capital Jerusalém para construir o templo, levantar o altar e os muros de Jerusalém. No ano de número 537 acontece a primeira leva, e essa leva acontece com o governador Zorobabel. Zorobabel, quando chega em Jerusalém, no capítulo 3 de Esdra, do versículo 1 ao 6, ele levanta os altares do templo. Do capítulo 3 ao capítulo 6 de Esdra, ele levanta o templo de Salomão. Então, Esdras, quando ele traz a primeira leva junto com ele constrói o templo, ele levanta os altares e constrói o templo. Mas na segunda leva vai acontecer com Esdras no ano 458. Esdras é um escriba e sacerdote. Ele não constrói nem templo e nem altar, mas reconstrói a vida espiritual daquele povo. Esdra, ele institui a lei de Deus e prega a palavra de Deus para aquele povo, fazendo assim com que eles criassem uma cultura bíblica, ensinando onde eles erraram, para não errar novamente. E nesse período, Hanani decide visitar Neemias. Após 92 anos já, Jerusalém já reconstruída, o templo já reconstruído e o povo já morando. Hanani decide visitar seu irmão Neemias na cidade de Suzã. Uma viagem exaustiva por demais. Uma viagem de um percurso de 1.400 quilômetros a 1.600 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém para Suzã, onde está o palácio do rei Artaxerxes. Hanani decide fazer essa viagem. A Bíblia não nos revela em que ele faz essa viagem, se é a pé ou se é de animal. Mas essa viagem leva um espaço de 30 a 60 dias para ser concluída. Se ele fez essa viagem a pé, caminhando, supondo que ele fez de 25 a 30 quilômetros por dia, ele levou 60 dias para fazer essa viagem. Mas se ele fez essa viagem de cavalo, camelo ou jumento, supondo que o animal fez de 40 a 50 quilômetros por dia, ele faria essa viagem de 30 a 40 dias. Ele chega na cidade de Suzã no mês nono, no calendário judaico-religioso, é o mês de Quisleu, que para nós corresponde entre novembro e dezembro, e nessa época em Jerusalém é uma época que é inverno.
um momento e um período propício para se fazer uma viagem distante, longa e cansativa e exaustiva como essa. Hanani, quando chega na cidade ou no palácio em Suzã, Neemias pergunta como é que está o povo. E aqui é que nós vamos entrar no versículo de número 3 do capítulo 1. Quando Neemias faz a pergunta, ele diz assim: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Hanani ele destaca para Neemias como é que está a situação de Jerusalém. Jerusalém já tem sido construído o templo, o altar e o templo por Zorobabel no ano 537. E a lei de Deus é restabelecida por Esdra no ano 458 e no ano 537 é construído o altar e o templo. Mas os muros de Jerusalém não têm sido construídos. O templo de Salomão está levantado, mas os muros estão caídos. Os muros caídos, a cidade está exposta. Os muros naquela época não simbolizavam apenas uma decoração, mas era significado de morte ou vida. Os muros traziam proteção, dava identidade, trazia autoridade, trazia segurança econômica e financeira para a cidade. Com a cidade com muros, ela trazia estabilidade em todas as áreas da população e da família em geral. Falta de muro naquela época trazia uma insegurança, pois a cidade poderia ser invadida e destruída a qualquer momento por algum inimigo. Neemias, quando ele escuta essas informações que Hanani passa a ele, ele começa a jejuar e orar a Deus pela cidade. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender o que simboliza o muro para nós. O muro naquela época representava proteção, limites, guardava a cidade dela ser saqueada, roubada, trazia estabilidade financeira, econômica para a cidade, passava autoridade. Se você se lembrar em Josué capítulo 6, quando ele chega na cidade de Jericó, o que deixa eles atônitos, pasmo, diante da cidade, não é o que eles vê depois do muro, mas é o que eles vê antes da cidade, que é aquele muro fortificado e bem edificado. Então, o muro naquela época era muito importante, era essencial uma cidade ter muro, passava credibilidade, passava autoridade, governo para a cidade. Em Jerusalém já foi reconstruído o templo de Deus e os altares, e já foi reconstruída a cultura bíblica na vida do povo, mas ainda faltavam os muros serem reconstruídos. Neemias escuta essa informação e fica triste, porque a cidade, estando sem muro, ela está vulnerável, ela está com brechas, vergonha e perda de autoridade. Os muros significam para nós uma base, um limite, vida espiritual exposta sem muro. Sem muro não há defesa. O inimigo está à resistência. A primeira coisa que nós vamos aprender: muros caídos geram vergonha. Neemias diz no capítulo 2 e no versículo 17 que eles deveriam reconstruir os muros para que a vergonha ou o opróbrio desaparecesse. Nós precisamos tomarmos cuidado. Onde o muro cai, o inimigo entra. Onde o muro cai, a vergonha aparece. Nós vamos ver que muitos de nossos irmãos que outrora estavam na fé conosco, servindo a Deus, deixaram os muros da oração, do jejum, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja cair, e logo após esses muros caírem, eles se afastaram dos nossos caminhos e estão em vergonha, em desprezo da sociedade, serve até de chacota, porque uma hora estava crente, agora já não estão mais. Mas por quê? Porque eles deixaram os muros caírem da sua vida, simbolizando a vida de oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com a igreja. Nós vamos aplicar para a nossa vida o muro da oração caído, vida espiritual exposta. Se nós deixarmos de orar, nós vamos estar nossa vida exposta. Muro da santidade, pecado normalizado. Se nós não tivermos a plena consciência
na mente e no coração, da santidade que Deus exige de nós, ser de santos, porque eu sou santo, nós vamos normalizar o pecado em nossa vida e vamos acabar externando isso para a igreja, se nós tivermos um ministério onde normaliza o pecado. Se nós abaixarmos o muro da verdade, vamos ter uma vida dupla. Ou seja, uma hora é crente na igreja e outra hora não é crente no mundo. É um pé no mundo e um pé na igreja. Isso é uma vida dupla. Mas Deus não ignora os muros quebrados. Nosso Deus, quando ele vai chamar o povo, Deus diz assim: ele não varre o problema para debaixo do tapete, ele chama a atenção para que está quebrado. A aplicação para nós é que Deus não quer que vivamos uma vida de aparência. Posso muito bem chegar na minha congregação bem arrumado, elegante, a Bíblia debaixo do braço, postura, mas a minha vida espiritual, como é que ela vai estar? Deus, ele se preocupa com aquilo que está quebrado na minha e na tua vida. Por isso nós precisamos, devemos chamar a atenção nossa a este cuidado para analisarmos a nossa vida. Não adianta pintar a casa se o muro no chão, se o muro está no chão. Não adianta aparência espiritual se não há proteção espiritual. Reconstruir exige decisão. Neemias, no capítulo 2, versículo 17, ele diz: vinde e reedificaremos este muro. Aquele muro, naquela época, não era um serviço fácil. O muro, ele tinha de altura de 8 a 12 metros de altura, que para nós hoje é um prédio de 3 a 4 andares. O muro naquele período, naquela época, era de 4 a 5 quilômetros de distância, a extensão daquele muro, dependendo do nível do terreno. A espessura daquele muro para que os soldados andassem e ficassem de sentinela em cima do muro era de 2 a 3 metros. Nós vemos que é um edifício monumental. Não era uma obra superficial, era uma obra que exigiria esforço, demanda, ação dos soldados e da liderança. Mas tudo se inicia com uma decisão no coração, ou seja, reconstruir dá trabalho. A reconstrução daquele muro durou 52 dias, mas não foi 52 dias fáceis. Houve levante, houve pessoas de fora que eram contra a construção do muro, porque os muros davam proteção à cidade e dava autoridade para a cidade. Haverá levantes na vida quando nós nos colocarmos na posição de erguer os muros da nossa vida. Você tenha ciência que o inimigo da tua alma vai se levantar quando você tentar erguer o muro da oração, do jejum, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja de Deus. Deus ajuda, mas quem levanta o muro é quem decide mudar. É necessário você tomar uma decisão. É necessário você decidir. Neemias, no capítulo 2, e versículo 17, ele chama, ele faz uma convocação ao povo: vinde e reedificaremos. Você quer o muro levantado? Então venha, vamos dar as mãos, vamos nos unir. Você quer o muro levantado da sua vida? Se una ao Espírito Santo em oração. Se chegue à igreja onde você congregue, esteja em comunhão, cultue junto com a igreja, escolha um departamento e faça parte, mocidade, novo viver, departamento feminino, o grupo de obreiros, vá à escola dominical, decida, tome uma decisão. Deus ajuda, mas quem tem que levantar o muro é você através da decisão. Muros restaurados devolve autoridade, ou seja, quando o muro foi reconstruído, a vergonha acabou, a identidade voltou, o inimigo perdeu acesso. Não é o inimigo que destrói você, é a ausência de muros. É de sua inteira responsabilidade manter os muros em pé da sua vida.
Os muros levantados. Eu não sei como é que está a sua vida nesse momento. Não sei por onde você anda, não sei o que você anda fazendo, eu não sei quais são os teus pensamentos que guiam as tuas ações, que guiam a tua vida. Eu não sei que tipo de vergonha você está passando. Eu não sei se você se encontra como filho pródigo, se não me falha a memória, de Lucas capítulo 15 ou 16. Aquele jovem já estava derrotado, abatido, desprezado pela sociedade, sem nenhum valor, perdeu toda a credibilidade e a honra. Mas o Deus que nós servimos, ele restaura a dignidade e a honra do homem quando decide mudar. Aquele jovem estando em pecado, comendo a mesma comida dos porcos, levanta os olhos para o céu e se lembra da casa de seu pai. Ele lembra da casa do pai e diz: os servos de meu pai comem melhor do que eu. Levantar-me-ei e irei até meu pai e direi: Pai, pequei contra ti. Que você venha ter esta atitude, não somente ter esta decisão em teu coração, mas que esta decisão no teu coração gere ação em direção a Deus. Nosso Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que Ele não aponta, Ele não condena, Ele não te julga, mas Ele estende as suas mãos para te levantar de onde você está, para te levantar da tua vergonha, para restaurar mais uma vez a tua dignidade, a tua honra, para que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Mas para que tudo isso aconteça, para que os muros sejam reedificados, para que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira, para que a credibilidade, a honra volte a existir em tua vida, tudo isso seja restituído em tua vida, é necessário que você tome uma decisão no teu coração nesta manhã. Tome essa decisão. Venha levantar os muros da tua vida. Venha levantar os muros. Neemias capítulo 1, quando ele recebe essa triste notícia, a Bíblia vai dizer no versículo de número 4, a parte C do versículo vai dizer: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu não sei quais os muros da tua vida estão destruídos e estão fendidos e causando desonra, desprezo e vergonha para a tua vida. Mas o primeiro caminho a ser tomado é o caminho da oração, é o caminho do jejum, é o caminho do arrependimento. Ele vai dizer: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5 diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Volte para o nosso Senhor Jesus Cristo através da oração. No capítulo 2 vai dizer que sucedeu, pois, no mês de Nissan, ou seja, para nós o mês de Nissan corresponde entre março e abril. Entre novembro e dezembro, que é o mês de Quisleu, de Nissan, se passa o quê? 4 meses de jejum e oração. Antes de Neemias tomar uma posição para ir em direção e levantar os muros, ele toma uma posição espiritual na vida dele. Que nessa manhã você venha guardar esta palavra de Deus em teu coração. Levante os muros, porque os muros te dão proteção. Muros significa limites na tua vida. Quais são os limites que é necessário para você se manter de pé? Quais são os limites que são necessários para que você se mantenha firme na obra de Deus? Para nós, crentes que servimos ao Senhor, a oração, a leitura da Bíblia, estar em comunhão com a igreja, são os limites primordiais na vida de todo crente. É necessário você orar, ler a Bíblia, estar em comunhão, se consagrar diante de Deus. Então, meu querido ouvinte, meu querido irmão,
Não sei quem é você, não sei onde você mora, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus ele te conhece e ele sabe o que você está precisando. Se ajoelhe e ore ao Deus dos céus. Meu Deus e meu Pai, te apresento, Senhor, neste momento, essa pessoa que está aí do outro lado da tela do celular, não conheço ela, Senhor, mas tu conheces. Meu Deus, perdoa os seus pecados, restitui força para que ele se liberte dos pecados, Senhor, daquilo que te desagrada. Traga à vida dele a alegria da salvação, Deus. Escreva o nome dele no livro da vida. Abençoa se é um servo teu, meu Deus, que está fraco, triste e desanimado, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, acampa os teus anjos ao redor dele e o fortaleça. Que Deus te abençoe. E o próximo vídeo vamos estar falando sobre as portas. Espero que você tenha se levantado para construir os muros da tua vida, porque as portas é essencial. Muro sem porta ainda é brecha para o inimigo entrar. As portas significa limitar a entrada de quem entra e de quem sai. Portas significa controle. Os muros estão construídos, mas muros sem porta ainda entra e sai quem quer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal e compartilhe esta palavra, porque eu tenho absoluta certeza que há alguém que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém.